Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Sociedade e Cultura. Espero que vocês estejam bem, tá? Diante desse contexto cultural ao qual nós estamos vivendo, da festa popular junina brasileira, especialmente uma cultura nordestina, tá? Então, seja bem-vindo à aula de Sociedade e Cultura. Hoje é uma revisão do conteúdo que nós trabalhamos a semana passada, então, sobre cultura popular entre cores e sabores juninos, ou seja, o objetivo da aula de hoje é caracterizar como se deu o processo da cultura popular junina, ao mesmo tempo apresentando quais são esse universo de cores, esse universo de diversidade e sabores presente na cultura junina, tá? Então, esse é o nosso objetivo de hoje. Vocês já sabem muito bem que é dever de vocês fazer a atividade que está no final desse vídeo. Para quem não me conhece, prazer, sou o professor Marcos Paixão, professor de Sociedade e Cultura e também de ensino religioso aqui nas nossas videoaulas, tá? Mas essa daqui é a videoaula de Sociedade e Cultura. Então, antes de mais nada, é preciso que você tenha em mão o seu caderno, porque de acordo com o que eu for explicando o conteúdo para vocês, de uma forma mais objetiva e clara, vocês vão fazendo as suas anotações de acordo com a compreensão de vocês. Então, informações, pontos importantes, vocês façam e colocam aí no caderninho de vocês, para que quando vocês forem responder a atividade, facilitar mais ainda, tá? Lembrando que os professores de Sociedade e Cultura, eles estão também à disposição de vocês para auxiliar nas respostas, auxiliar na atividade. Se o seu horário é o primeiro horário, vocês já sabem. Se o primeiro horário é de Sociedade e Cultura, então dentro do horário de Sociedade e Cultura, você tira suas dúvidas e você envia a atividade. Copiar a pergunta, responder a pergunta, tirar uma foto e encaminhar para o seu professor de Sociedade e Cultura, tá? Então, a participação de vocês nesse momento é muito importante. Então, vamos lá, revisão cultura popular entre cores e sabores junino. Primeiro, frisando, ou seja, recapitulando o que a gente trabalhou aqui na aula passada, entender que as festas juninas, ela pertence a uma cultura pagã. Como assim, professor, pertence a uma cultura pagã? É contrária à doutrina cristã. Por mais que dentro das festas juninas existem momentos religiosos, manifestações religiosas, mas as festas juninas eram de origem pagã. Porém, com o passar do tempo, né, a igreja ali, sobretudo a doutrina cristã, especificamente a igreja católica, passou a trazer a festa junina como um momento que ele poderia se utilizar para colocar ali os preceitos religiosos. Então, hoje, quando se fala de festa junina, nós temos ali momentos sagrado, né, que é a comemoração dos santos juninos, mas também nós temos momentos ligados à questão profana. Já expliquei para vocês o que significa a ideia de profano e a ideia de sagrado. Profano são as práticas do homem em sociedade. Sagrado é a relação que o ser humano estabelece, ou seja, a relação que o ser humano tem com o divino, com os preceitos religiosos. Então, a origem da festa junina é pagã, ou seja, é contrária à doutrina cristã, porque as festas que deram origem às festas juninas homenageavam os deuses da natureza e da fertilidade, e pediam fartura nas safras, pois era nessa altura que começava o período da colheita de cereais. Então, aqui nós temos o primeiro ponto. Porque as festas juninas eram de características pagãs, ou seja, eram de características que não se adequavam à cultura cristã, porque era justamente nas festas juninas que as pessoas celebravam a fertilidade das safras, né, da colheita, mas também celebrava, homenageava os deuses da natureza. Então, se homenageava os deuses da natureza, significa que as festas juninas, elas surgiram com uma característica politeísta, tá? Ao contrário da doutrina cristã, que é monoteísta. Então, vejamos aqui, temos a festa junina
porém, surgiu com características politeístas, as celebrações de deuses da natureza, Deus do sol, Deus da lua, né? Deus da água. E com o passar do tempo, essas características que eram de viés politeísta foi agregando novos olhares da igreja, da doutrina cristã. Mas por que a igreja passou a ter essa outra visão da doutrina cristã? Primeiro, porque as festas juninas era praticada por milhares e milhares de pessoas, sobretudo pessoas que estavam ligadas ali à agricultura, à questão do campo. Então, naquele período, a igreja ela viu uma oportunidade de trazer os fiéis que praticavam as festas juninas para dentro dos preceitos religiosos, e automaticamente essas pessoas que praticavam as festas juninas poderiam ser um dos futuros seguidores da igreja, tá? Então, as festas juninas, ela tem origem pagã, mas que ao passar do tempo passou a ter características diferentes ligado à questão do profano, ou seja, as práticas do homem, né? São coisas momentâneas, as festas, por exemplo, as comemorações familiares, e depois a questão do sagrado. Qual é o momento sagrado que nós temos dentro das festas juninas, professor? É justamente as manifestações dos santos juninos, que eu vou explicar para vocês mais à frente, tá? Então, o que é que eu trago hoje de diferente da aula passada? Algumas curiosidades, tá? Primeiro, o Nordeste é a região que mais valoriza as festas juninas do Brasil. A cidade de Campina Grande, na Paraíba, é onde acontece o maior festejo do país, com área de 42 mil metros quadrados. Podemos encontrar o Parque do Povo, onde acontecem exposições artesanais, a queima de fogueiras gigante, a cidade cenográfica com réplica da igreja, há um espaço para a apresentação das quadrilhas e casas de milho, né? E corridas de jegue e tudo mais. Pessoal, aqui são características específicas, tá? Das formas de manifestação da cultura junina lá no estado da Paraíba, ok? Especificamente na cidade de Campina Grande, ok? Onde essa cidade, ela já pertence, né, as festas juninas pertencem a um patrimônio imaterial da cidade, e essa cidade, quando chega nesse período, começa a se organizar para receber os turistas, ok? Por mais que agora, nesse período pandêmico, né, devido à questão do vírus, não foi possível realizar os festejos, mas Campina Grande criou o formato virtual, tá? Onde promovendo ali lives, onde promovendo encontros virtuais, debates, enfim. Tudo isso é uma forma de tentar se adaptar à realidade atual, mas também é uma forma de não perder a prática junina, de não perder ao longo, né, do período pandêmico a cultura junina, tá? Então aqui nós temos uma primeira característica. Pessoal, o que é que eu trago aqui também de diferente para vocês? A forma de manifestação junina que ocorre no estado da Paraíba, ela é diferente da que ocorre, por exemplo, aqui no estado de Sergipe, da que ocorre no estado da Bahia e assim sucessivamente, tá? Então, curiosidade 3. Dentre os enfeites das festas juninas, o mais comum são as bandeirolas. Esses apetrechos surgiram porque os três santos homenageados na festa tinham suas imagens pregadas em bandeiras coloridas e imersas em água. A famosa lavagem dos santos, com isso acreditava-se que a água ficava purificada, fazendo a purificação das pessoas que se molhavam com ela. Com o passar dos anos, essas bandeiras foram sendo substituídas pelas bandeiras menores que fazem a decoração do ambiente. Então, vocês percebam, vocês sabem que hoje as bandeiras são uma característica típica e específica do São João. Ah, eu quero decorar o espaço. Aí vai lá e coloca a bandeira, as bandeirinhas, né? Mas só que, se a gente parar para observar, né, e analisar, aquelas bandeiras têm uma simbologia religiosa. Cada bandeira representa ali, cada cor de bandeira representa, primeiro que representa as cores do país, né? Que é verde, vermelho, aliás, verde, amarelo e azul, tá? Mas também essas cores representam
a simbologia dos santos juninos. Então, não é apenas por colocar as bandeiras, é entender, né, como se deu a representação dessas bandeiras ao longo da história e o que elas nos representam nos dias atuais, tá? Então, aqui abaixo nós temos São João, Santo Antônio e São Pedro. Um dos atos mais comuns quando chega nesse período, justamente aí, é ser os compadres, né? Então, comadres, compadres, e uma das crenças é justamente pular a fogueira. Ah, vamos ser compadres, então vamos pular a fogueira. Ah, vamos ser comadres, então vamos pular a fogueira. Então, a fogueira na festa junina representava a chama de vida e de boas novas. Toda a fogueira, lá na antiguidade, quando era acesa, ela tinha uma função. Primeiro, para espantar os males que cercavam aquela comunidade, que cercavam aquela sociedade. Mas também era uma forma de trazer a boa nova, né? Que os próximos dias fossem de harmonia, de paz, de saúde. Então, o fogo nesse período, a fogueira especificamente, tem uma simbologia, tem uma representação também, ok? Hoje é comum as pessoas acenderem as fogueiras, mas normalmente para se esquentar, né? Para assar milho, enfim. Mas que a função da fogueira, antigamente, ela foi mudada de acordo com o passar do tempo, ok? Elas são utilizadas para esquentar as comidas típicas, hoje são características nos dias atuais. A fogueira é rodeada por lanternas e bandeirinhas, então se encaixa também como um elemento simbólico do São João. A quadrilha chegou aqui seguindo a tradição das cortes europeias, principalmente na França, onde o casamento dos nobres eram festejados com muita pompa. No Brasil, a festa se popularizou e os tecidos pomposos foram substituídos pela chita, e o casamento nobre foi adaptado para uma encenação. Olha que ponto importante aqui, pessoal. Aqui vai falar sobre a origem das quadrilhas juninas. As quadrilhas juninas, ela é de origem europeia, tá? Então, professor, nós estamos comemorando uma cultura europeia? Não, porque ela veio, né, a cultura em si, ela veio da Europa, porém, em contato com a cultura africana, em contato com a cultura dos nativos, né, dos povos indígenas, a cultura se popularizou, as quadrilhas se popularizou. Então, ela tinha um viés, ou seja, representava lá no início, né, o casamento dos nobres. Porém, no Brasil, a festa se popularizou, ou seja, passou a agregar diversos olhares, diversas formas, diversos elementos artísticos e culturais. E hoje, por exemplo, a chita se tornou um elemento que substituiu, por exemplo, os pomposos tecidos da Europa. Então, veio da Europa, chegando ao Brasil, passou por um processo de adaptação. O que era tecidos pomposos se tornou chitas. O que era sapatos fechados se tornou o quê? Priquitinhas. O que era chapéu de couro, ou seja, aqueles chapéus de baeta, se tornou o quê, pessoal? Chapéus de palha. Tudo isso aí é um processo de adaptação. Então, vamos lá para outros elementos das culturas das festas. Com a popularização das festas juninas no Brasil, a difusão dos elementos ligados à festa tornou-se cada vez mais comum. As comidas típicas da festa junina são um exemplo disso. Em todas as regiões, o produto utilizado para preparar as guloseimas da festa é basicamente o mesmo: o milho, pipoca, canjica, pamonha, bolo de milho, curau, e são algumas das iguarias servidas. O que é que eu quero que vocês prestem atenção aqui? Temos aqui uma característica específica presente em todos os estados nordestinos, que são as comidas típicas. Então, como eu falei na aula passada para vocês, da pipoca a gente faz, do milho a gente faz canjica, do milho a gente faz pamonha, do milho a gente faz bolo de milho. Essas comidas típicas aqui, essas tem também na Bahia, tem também na Paraíba. Então,
eu apresentei lá no início da aula de vocês uma diferença, né? Que foi como as cidades e como cada estado se prepara para receber o São João. Algumas preferem shows e atrações, outras preferem voltar às raízes, né? Com apresentação de quadrilhas, com concurso de rainhas juninas, e outras preferem preservar e ali colocar em prática os pratos típicos, tá? Então, aqui são formas e elementos culturais das festas juninas do Brasil, especificamente do Nordeste, tá? E aqui, pessoal, uma foto, né, comidas típicas das festas juninas. Nós temos maçã do amor, sim, pessoal, é referente a esse período. Temos o milho, a pamonha, né? Pé de moleque, que não tem aqui, tem ali, pé de moleque. Temos diversos tipos de cocada, amendoim, pastelzinho de forno, bolo de ovos, bolo de milho, enfim. Tem uma série de pratos típicos aqui que é quase irresistível, né? Ficar diante de uma cena como essa, mas que cada prato desse tem um elemento histórico. A gente sabe que as massas, elas são de origem o quê, pessoal? A grande maioria delas, de origem europeia, não é isso? Mas só que aqui nós temos pratos, tanto do continente europeu, como do continente africano, como do continente da América, especificamente do Brasil, e assim sucessivamente. Então, é essa mistura que se enquadra em comidas típicas juninas, ok? Então, vamos para decorações e simpatias. A decoração da festa junina feita com bandeirolas e balões, a fogueira e os fogos de artifício são itens que caracterizam o ambiente da festa junina. Existem ainda algumas brincadeiras e práticas às quais os convidados são submetidos, como pau de sebo, lavagem dos santos, correio elegante, casamento à caipira e outros. Olha, pessoal, que interessante. O pau de sebo, né, que certamente, caso vocês nunca ouviram falar, mas você pode estar perguntando a seu pai, a sua mãe, a seu avô ou a sua avó, uma pessoa que viveu a geração passada, e procurar saber o que é pau de sebo. Normalmente, pau de sebo, pessoal, as pessoas mais velhas pegavam sebo, de fato, e passavam na madeira. E ali, na ponta do pau de sebo, eles colocavam, por exemplo, quando não era dinheiro, eles colocavam doces. E aí faziam um grupo de amigos, era uma atração total, né? Eles tentavam subir. Às vezes, quando estava conseguindo pegar a bala, o dinheiro, aí deslizava, descia, começava tudo de novo, tá? Então, é justamente isso que eu trago aqui para vocês, é perceber que algumas brincadeiras, assim também como algumas práticas culturais, elas se perderam ao longo da história. Aí, qual é a função da disciplina de sociedade e cultura aqui para vocês? Trazer essa cultura que ficou perdida, né, que foi esquecida lá no passado, ok? Não é uma cultura prazerosa? Não contribui para a nossa diversidade social e cultural do ser humano? Então, a gente tem como objetivo também, aqui na disciplina de Sociedade e Cultura, trazer de volta essas práticas, essas brincadeiras que tanto divertia as gerações passadas, ok? Então, neste período de festa, alguns supersticiosos aproveitam para realizar simpatias de festa junina. Existem rituais para pedir namoro, para afastar a inveja, até para se livrar de verrugas. Então, muitos, por exemplo, acabam nessa questão de superstições e crenças, pegam Santo Antônio e colocam de cabeça para baixo, né? E faz o pedido do famoso casamento, ok? E aqui, pessoal, por que, professor, de cores? Por que cultura popular entre cores e sabores? Pessoal, a cultura junina é uma das maiores expressões de cores, uma das maiores expressões do ser humano. Seja nas bandeirolas, sejam nas roupas das pessoas que estão ali aproveitando aquele momento, enfim. E agora que nós vamos para a nossa atividade, que está fácil, pessoal, bem fácil, comparado à da semana passada. Ah, outra coisa que eu já ia esquecendo. Na semana passada eu solicitei que vocês fizessem um vídeo dançando, ou se não cantando, ou se não recitando um cordel sobre o São João, né? Isso, com traje típico, chapéu, pode ser chapéu de paia,
pode ser camisa xadrez, enfim, calça jeans, não tem problema. Um traje típico sobre a cultura junina. Eu pedi para você, né? Eita, aqui. Eu pedi para vocês. Quem fez o vídeo, encaminhe para o seu professor de Sociedade e Cultura, porque aí eu vou observar se vocês fizeram tudo certinho, enfim, ok? Qual é a função do sujeito, qual é a nossa função enquanto pessoas, enquanto indivíduos que necessitam da cultura, preservar a cultura dos nossos antepassados, tá? Então, vamos lá para a nossa atividade, que é bem fácil, galerinha, bem fácil, bem fácil, bem fácil. Primeira questão, só apenas duas questões. Primeira questão, quais as principais características da cultura junina? Essa é a primeira pergunta. Essa pergunta eu já respondi, inclusive está até aqui, ok? Como se dá as manifestações nas diferentes regiões do Brasil? Ou seja, na Paraíba, como ocorre a manifestação do São João? Eu expliquei para você, normalmente são momentos de festas e atrações e eventos. Outras regiões do Brasil já focam nas raízes, né, que é as apresentações de quadrilhas, né, de concursos, tudo mais. Tem tudo aqui na aula de hoje. São essas duas perguntas que está incluída na primeira pergunta. Vocês vão responder aqui. Inclusive, eu coloquei até a quantidade de linha. E a segunda pergunta é: elabore um mapa mental sobre as comidas e instrumentos musicais que compõem a cultura nordestina junina. Quais são? Aqui, tá? Aí eu já adianto para vocês. Caso vocês tenham essa necessidade, vocês podem estar recorrendo, pessoal, à apostila de vocês, tá? Peça ao professor me mandar a apostila, enfim, para vocês terem acesso a essa pergunta. Mas vocês já sabem que é o quê, pessoal? A sanfona, o triângulo, o que mais? Guitarra entra aqui como instrumento musical que compõe a cultura nordestina junina? Não, né? Então, sanfona, triângulo, zabumba, né? São aqui elementos e instrumentos musicais desse período, tá? E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, uma aula preparada com muito carinho. Não deixe a nossa cultura morrer, não deixe a nossa cultura viver em um passado de esquecimento, porque é como eu sempre falo para vocês. É como Bauman, um dos maiores sociólogos de todos os tempos, sempre relata que um povo sem cultura é um povo sem história. Então, independentemente de sua cultura, preserve a sua cultura, respeite a cultura do outro e vamos viver aí a cultura junina, tá, pessoal? Eu espero vocês na próxima aula e com a seguinte frase, né, que ainda é sobre a aula passada: a diferença nos enriquece e o respeito nos une. Do mais, se vocês tenham gostado, não esqueça da atividade e até a próxima aula. Valeu, galera!